Olá, este é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Este episódio trará o tema As Leis e as Letras, Analisando o Diorama, de Carol Ben-Simon e o caso Dauti. Os convidados de hoje são Suzana do Carmo Lousada, coordenadora da biblioteca e analista do MPRS, Ana Maria Moreira Marquesan, procuradora de Justiça do MPRS e diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, e Luiz Eduardo de Oliveira Azevedo, promotor de Justiça do MPRS. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CEAFcast, As Leis e as Letras, um podcast pensado para trazer discussões periódicas sobre temas de direito e literatura, para trazer reflexões aqui para o Ministério Público sobre a literatura como fonte de multiplicação das possibilidades de se pensar, interpretar e criticar, debater o direito. No episódio de hoje, o quinto do nosso programa, nós vamos tratar sobre a obra Diorama, da escritora Carol Ben-Simon. Carol Ben-Simon é porto-alegrense e teve suas obras traduzidas em vários países como Estados Unidos, França, Itália, Espanha e Argentina. O currículo dessa autora é muito extenso, mas eu posso citar aqui, acho que vale citar, que em 2012 já ela foi indicada pela revista britânica Granta como um dos 20 melhores jovens autores brasileiros, e em 2018 venceu o Prêmio Jabuti na categoria Romance com a obra Clube dos Jardineiros de Fumaça. Diorama, a obra sobre a qual a gente vai falar hoje, é narrada pela personagem Cecília Matzenbacher, uma taxidermista que nos leva a percorrer os meandros de uma existência marcada por um crime brutal. Enquanto a protagonista adulta tenta manter de pé a vida refeita em outro país, nos Estados Unidos, a sua versão criança leva os leitores a Porto Alegre, na verdade, nos anos 80, revelando pouco a pouco os detalhes íntimos e políticos de um assassinato que marcou o Rio Grande do Sul. A narrativa é cinematográfica, para quem leu, para quem teve a oportunidade de ler, deve ter sentido isso. E como bem dito em uma matéria da Folha de São Paulo, ela é hábil em entrelaçar o passado e o presente na mesma página, sem nunca perder o leitor. A obra é uma extraordinária adaptação ficcional de um caso real que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, o famosíssimo caso Dauti. Para quem não se lembra, para quem não sabe, o caso Dauti é o caso do assassinato do deputado estadual e radialista José Antônio Dauti, que foi morto em 1988 com 2 tiros de espingarda calibre 12 na frente do seu prédio, o edifício Cristine, que fica localizado na esquina da rua Quintino Bocaiúva com a Marquês do Herval. O principal suspeito do homicídio na época era Antônio Carlos Dexheimer Pereira da Silva, deputado da mesma bancada de Dauti e considerado um dos seus grandes amigos. O motivo do crime, em teoria, seria passional. Dexheimer estava com ciúmes de sua ex-mulher, de quem havia se separado havia 3 meses, e suspeitava que Dauti tinha um caso com ela. O julgamento do caso Dauti foi um dos mais emblemáticos do Judiciário Gaúcho, o mais longo até então, teve uma duração de 3 dias, e foi também o primeiro no país a ser transmitido ao vivo pela televisão. O réu foi absolvido, o crime prescreveu e permanece sem solução até os dias de hoje. O promotor do caso foi o Dr. Paulo Olímpio Gomes de Souza, ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e a defesa foi feita pelo famoso advogado criminalista Oswaldo de Lia Pires. Para esse interessantíssimo debate de hoje, que diz respeito especificamente ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, estamos aqui com 2 membros com trajetórias de peso aqui na nossa instituição. Em apresentação sucinta, vou citar primeiramente o nosso convidado de hoje, o Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Azevedo, promotor de Justiça do Tribunal do Júri de Porto Alegre, que tem larga experiência aqui na instituição, ingressou na carreira nos anos 90, passou por diversas comarcas e funções e já atuou em mais de 1.000 julgamentos perante o Tribunal do Júri. Para mediação, estou aqui com a minha diretora, queridíssima doutora Ana Maria Moreira Marquesan, procuradora de Justiça, diretora do CEAF, como já disse, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente,
conhecidíssima em todo o estado por sua atuação em prol da proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural. Não vou me estender aqui no início da nossa discussão, vou passar de pronto a palavra para a nossa mediadora, senão sem antes convidar a todos que dialoguem com a gente no chat, para que a gente mantenha um diálogo informal e tranquilo, como é característico do nosso programa. Vamos começar então, doutora. Bom dia a todos, bom dia Suzana, bom dia Luiz. A obra foi sugerida por mim em conversas com a Suzana, né? Porque eu tinha recém lido o diorama e ficado realmente encantada, sobretudo com a escrita da Carol Ben-Simon, que eu ainda não tinha lido nada dela em termos de literatura, embora fosse uma leitora assídua das crônicas que ela publicava em Zero Hora, algum tempo atrás. Esse livro, ele nos remete ao trabalho do Ministério Público, né, de uma forma muito apontada no livro, que é a atuação do Ministério Público no caso Daut. E logo me veio à mente convidar o Luiz Azevedo, né, que além de ser um grande amigo, é um dos mais brilhantes, experientes promotores do Tribunal do Júri aqui do nosso estado, né? O Luiz faz escola, né, no Tribunal do Júri, e além disso, ele é um grande leitor, um ávido leitor, uma pessoa que tem muita experiência com narrativas. Então, eu pensei que seria muito interessante a gente fazer uma análise desse livro, até para ver em que medida ele se conecta com o nosso trabalho, com o direito em geral, com o Tribunal do Júri em especial, e principalmente, né, me chamou a atenção nesse caso os inúmeros erros que houve, né, em termos de investigação, houve toda uma atitude, parece que premeditada, para dificultar justamente a condenação de um réu, né, e virou quase que um crime perfeito, né, porque até hoje nós não temos um condenado, um fato que aconteceu num bairro nobre de Porto Alegre, com algumas testemunhas, e não se conseguiu chegar a uma condenação de quem quer que seja. Então, esse foi um dos grandes motivos, né? Embora outras questões me chamam muita atenção também na escrita da Carol, porque eu que atuo na área ambiental e na área do patrimônio cultural, sei do interesse que essa autora tem por esses dois temas, tanto relacionados ao meio ambiente natural como meio ambiente cultural. E no livro isso aparece em várias passagens. Inclusive o olhar atencioso que ela tem sobre Porto Alegre, né? Que eu reputo um dos maiores patrimônios da nossa cidade, a arborização urbana. Sim. Ela que sempre foi preocupada, e no livro eu cheguei a anotar aqui, na página 278, por exemplo, ela se remete àquelas árvores tomadas por ervas de passarinho, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não se preocupa em retirar. Depois, também na página 281, perdão, ela se refere a outras árvores da nossa cidade que ela diz que estão ali, aquelas árvores cujas copas são deformadas. Então, ela sempre se preocupa, né? Além disso, a preocupação dela com a questão ambiental em geral, não só relacionada a Porto Alegre, ela fala as gramíneas do nosso Pampa, né? Isso já é uma preocupação de alguém iniciado na ecologia, porque a gente tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro, uma preocupação muito forte com florestas. Agora, o nosso Pampa, que tem uma série de gramíneas de ocorrência exclusiva no Pampa, que é um bioma que só ocorre no Rio Grande do Sul, em termos de Brasil, né? Ele pega também países ali da Argentina e do Uruguai, mas no Brasil só nós temos o Pampa. Portanto, é uma vegetação muito peculiar e que merece proteção, porque tem uma série de gramíneas ali que servem como pastagem para o gado, e é um gado muito especial, né? Que é um valor ambiental fantástico e econômico também. Então, nós temos que zelar pelo nosso Pampa. E a Carol, em várias passagens, ela denota essa preocupação. Também ela fala, né, quando ela explica toda a história da taxidermia, ela se aprofundou nesse assunto, né, que não deve ser do meio dela. Ela conta a história dos primeiros taxidermistas, que eles tinham um lema: matar para preservar. Essa é uma visão não aceitável mais. Hoje a taxidermia
ela se pauta por pegar animais que já se encontram mortos, que são achados mortos na natureza, e eles trabalham muitas vezes com um modelo, com um boneco, e depois eles utilizam a pele daquele animal encontrado morto e recobrem. Quer dizer, é um trabalho muito mais complexo também, e por outro lado, ambientalmente muito mais correto. Mas ela fala, né, que teve taxidermistas que acabaram auxiliando na eliminação, no massacre do bisão americano, porque eles iam matar bisões para depois colocar lá no Museu de História Natural, no Smithsonian, enfim, nesses Contradição. grandes museus de história natural que a gente visita mundo afora, né? E que hoje, recentemente eu tive a oportunidade de ir pela terceira vez, eu acho, no Museu de História Natural de Nova York. É um museu que tem que se reinventar, porque ele já está um pouco decadente. Aqueles dioramas, essa é outra coisa que me agradou muito nesse livro, é o nome dele, né? Diorama é, para quem não sabe, justamente o nome desses cenários que reconstroem todo o habitat de determinados animais. Então, eles têm que buscar toda a geografia do lugar, as plantas, os animais que habitam aquele lugar. É um trabalho belíssimo. E para mim isso inspirou esse livro também, porque ela procura, a partir de determinados elementos, inclusive históricos, reportagens que ela conseguiu, fontes primárias, reconstruir toda aquela ambiência e depois ela alia esses elementos realistas com a ficção. E aí vem outras questões. Daí, Luiz, eu queria saber de ti o que te chamou mais atenção nesse livro, né? Tu que trabalha no tribunal de júri, ou seja, acostumado com esses crimes bárbaros, né? Ao mesmo tempo, és um leitor ávido. O que te chamou a atenção no livro da Carol? Bom, em primeiro lugar, minha querida amiga Aninha, é um prazer estar aqui. Suzana, sempre querida, muito gentil, muito obrigado. É uma honra, na verdade, um prazer e uma honra poder estar aqui, me dirigindo ao público em geral, não é? Neste CEAF, que hoje tão corretamente presidido por ti. E me perdoa o lugar comum, mas não há outra palavra para dizer, és a pessoa certa no lugar certo. Bem, a propósito desse livro, em primeiro lugar, achei o livro extremamente interessante, com uma prosa muito fluida, tá? Muito bom. Legal. Ele me remeteu a algumas recordações, como, por exemplo, o livro A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa, que para mim foi um dos melhores livros que eu já li. Um romance absolutamente fantástico. Aliás, o Vargas Llosa, né, não é à toa que ele é prêmio Nobel. Bem, o que o Vargas Llosa faz? Ele pega um fato que ocorreu na República Dominicana, no início dos anos 60, havia um ditador sanguinário. Aliás, isso até é uma obviedade, né? Exato, uma redundância, obrigado. Né? Todo ditador é sanguinário. Enfim, chamava-se Trujillo. Né? Ele pega a queda do Trujillo como um pano de fundo e coloca a ficção. E a Carola aqui, ela pega um fato e ela ficciona, digamos assim, não sei se existe essa palavra, né? Mas ela ficciona este fato e dá a sua versão ficcional sobre o que poderia ter acontecido. Muito interessante, muito bom. Eu, só para fazer uma crítica, né? Promotor de júri tem que fazer. Promotor criminal, de uma maneira geral, e muito especialmente promotor de júri, né? Tem que fazer uma crítica. A única crítica que eu faço, e eu aqui aproveito os meus amigos jornalistas também, com todo respeito, querida a Suzana aqui, enfim, há um erro que me incomoda muito, e é um erro que comumente ocorre, né? Quando há informações, notícias de direito, que fala-se sempre assim: o advogado de defesa. Dizer advogado de defesa é dizer subir para cima e descer para baixo. Porque o advogado sempre vai ser de defesa. E ele sempre vai defender. Aliás, classe dos advogados que eu tenho um grande apreço, porque na minha família há vários, inclusive um irmão é advogado militante, e eu exerci advocacia, fui defensor público durante 5 anos. Então eu tenho muito, muito orgulho disso, né, de ter passado pela advocacia. Agora, o que é aqui? A etimologia da palavra ela é autoexplicativa, né? Advogado, advocare, acompanhar, vocare, quem é chamado. Né? Chamado aonde? As barras dos tribunais. Então esse é um erro terrível. Aqui, a meu juízo, eu acho um erro terrível, me incomoda muito, né? Fala advogado, você fala em defensor.
Anomalamente, vejam bem, anomalamente há uma possibilidade do advogado estar ao lado do promotor acusando. Mas porque no nosso direito existe a figura da assistência de acusação, ou seja, quando alguém é vítima de um crime, ou no caso da morte desta vítima, familiares dela podem assistir à acusação, auxiliar o Ministério Público na acusação. Então, a vítima, os familiares dela, podem contratar um advogado para defender seus direitos, né, junto com o promotor, ou seja, acusar junto com o promotor. Mas isto é uma anomalia, é uma situação muito rara. Em dia 4 de dezembro desse ano, farei 33 anos exercendo a função do Ministério Público. Grande paixão da minha vida, diga-se de passagem. E nesse largo período de tempo, eu só atuei em 4 situações com assistentes de acusação. Então vejam, né, números, centenas de processos criminais que eu atuei, só no Tribunal do Júri, cerca de 1000 atuações, eu tive só 4 assistentes de acusação. 3 deles da melhor qualidade e efetivamente me auxiliaram na acusação, na tribuna, né, da sociedade, que é a tribuna do Ministério Público. Um deles me enterrou quase o processo, mas felizmente não conseguiu fazer isso. Então isso é muito, muito raro. Então, senhores jornalistas, público em geral, parem de dizer advogado de defesa. Quando fala advogado, se subentende que é da defesa. E aqui a autora cometeu esse pecadilho, né? Ela se refere ao Ministério Público, ao promotor. Ela nunca usa a palavra promotor, ela fala o advogado de acusação. Não existe advogado de acusação. Essa figura jurídica, ela não existe no nosso ordenamento jurídico. E sempre me vem à mente a nossa velha e boa Albion, né? No Reino Unido, como os romanos assim chamavam na época, e os gregos, antes deles os gregos. Lá, a instituição do Ministério Público, ela foi criada, ora pasmem, em 1985. Até 1985 não havia Ministério Público no Reino Unido. E ele só foi criado para o Reino Unido, à época, fazia parte da União Europeia, se adaptar à normativa da União Europeia. Onde todos os países da União Europeia tinham uma instituição do Ministério Público. Como funcionava lá? Funcionava assim. A polícia fazia a investigação, como aqui faz, e entregava na justiça. E havia um corpo de advogados à disposição do Poder Judiciário, e estes advogados eram nomeados pelo juiz para fazer a acusação. Eram verdadeiros advogados de acusação. Uhum. Mas isso é uma coisa que só lá tinha e hoje não mais existe. Hoje existe o Ministério Público estruturado, não com o nome Ministério Público, claro. Por que não poderia ter o nome de Ministério Público? Porque o Ministério Público foi criado com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como sabemos, decapitou reis, então jamais na Inglaterra poderia existir isso, né? Na monarquia. Lá chama-se Crown Prosecuted Service, né? Serviço de Persecução da Coroa. Mas exatamente o Ministério Público. Então aqui, o único senão, e me chamou a atenção isso, porque a autora, brilhante, necessário dizer, uma prosa fantástica. Sobre a taxidermia, isso que eu acho muito bacana nos escritores, né? Uma profissão fabulosa, ser escritor, porque você então você tem que mergulhar em assuntos que você não conhece, né? E aqui ela foi brilhante. Né? Só que chama atenção porque algo que é comezinho, né? Saber que quem faz a acusação é o promotor de justiça, no caso foi o procurador-geral de justiça, né? Que era um deputado, né? Pela prerrogativa da sua função, Tribunal de Justiça do Estado, me chamou a atenção ela se referir a advogado de acusação. Seria o único reparo que eu faria. Né? Por outro lado, também, muito a propósito, vou trazer uma situação que talvez as pessoas não saibam. Né? Este não é o primeiro caso envolvendo um deputado acusado de homicídio. Em 1962, houve o famoso caso Clima. Foi um deputado, né? E o crime ocorreu na casa do deputado, onde a mulher do deputado foi assassinada, e ele foi acusado de matar o deputado. A esposa, perdão, o deputado foi acusado de matar a própria esposa. A diferença desse aqui é que é um deputado acusado de matar outro Deputado, e ambos exato. do mesmo Da mesma partido bancada. e mais do mesmo partido do Perfeito. governo. Não, e o interessante Da também. situação, né? E de fundo passional também. É, possivelmente. Aí E de fundo passional também. Interessante, né, Bom,
Vamos lá, só para concluir. Então, isso é uma coisa que é bastante incomum, né? Num Estado, né? Quer dizer, ter dois deputados envolvidos em crime. Bom, como é que terminou o caso Clima? Que foi escrito no livro alguns anos atrás, muito Muito bom. bom, eu Muito, li. também li esse aquele, também muito bom o livro. E ali foi um crime que aconteceu na rua Barão de Santo Ângelo, a casa está até hoje lá. Lindíssimo. Aqui é uma rua, para mim, uma das ruas mais lindas de Porto Alegre, sem dúvida, né? E ele foi acusado de matar a esposa, e aí, nesse período, ele vai num programa de rádio na cidade de. Isso é um branco agora. Cidade de colonização alemã, Santa Cruz. Está numa rádio em Santa Cruz. Ele era de lá, a base eleitoral dele é de lá, a esposa era de lá. Ele está na rádio, dá uma entrevista na rádio e sai do programa, sai do estúdio. Entre mentes, um adversário político, chamava-se Floriano Peixoto, não é? A menos que o apelido dele era Marechal, né? Por óbvias razões. Ele está na rádio e começa. Ele era do PTB e o deputado Clima era do PSD. E ele ataca o deputado e faz insinuações que efetivamente matou a mulher e tal e coisa. E o deputado está na rádio e entra no estúdio e diz: tu toma cuidado comigo, não sei o que. E esse outro político que está dando entrevista, o Floriano Peixoto, está armado. Ele tira o revólver e mata o deputado. Então vejam que enredo. E por isso ele nunca foi julgado a respeito da acusação de supostamente ter matado a esposa. E esse caso está nas brumas, né? Não se sabe também. E aí o escritor foi atrás do inquérito do caso Clima. Sumiu o inquérito. Ninguém sabe onde está o inquérito. Sim. Né? Então eu faço esse paralelo porque me trouxe isso, e isso é uma coisa bastante peculiar aqui nossa, do Rio Grande, né? Também gostei muito do livro sobre o aspecto de falar de Porto Alegre. Né? Eu sou um alucinado por Porto Alegre, sou um bairrista daqueles, né? Antes de ser brasileiro, antes de ser gaúcho, eu sou porto-alegrense. Eu adoro Porto Alegre, não troco Porto Alegre por nada nesse mundo. Conheço algumas cidades já, assim como a minha querida Aninha, querida colega, amiga, querida. Inclusive já fizemos viagem juntos e em breve faremos Sim, outra, se Deus quiser. né? Se Deus quiser. Então, mas como Porto Alegre, não existe. Não existe. Então, para encerrar essa minha primeira parte, minha primeira entrada nessa nossa conversa aqui a propósito do romance, então, o único reparo que eu faria é isso, né? Ah, sugerindo a Carol que provavelmente haverá outras edições desse romance que altere isso, né? O Ministério Público, né, promotor de justiça, e no caso do Dr. Paulo Olímpio, ele era procurador-geral Isso. e por isso ele atuou, né, na acusação. E teve também, tem que se falar bem da justiça também, né, da questão de justiça, que então jovem, brilhante promotor, é, auxiliou o doutor Paulo Olímpio, né, e foi extremamente importante também na atuação, que o doutor Carlos Otaviano Brenner de Moraes, né, eminente professor de direito penal, um homem também muito, uma grande cultura jurídica, né, e eu me lembro, porque desse caso Daut, foi o ano que eu entrei no Ministério Público que houve o julgamento. Eu estava estudando para o meu concurso, né, e tive uma amidalite tenebrosa. Estava no sofá da sala da casa da minha avó e estava assistindo, né? Então me lembro do Dr. Paulo Olímpio, inclusive na época se dirigia muito especialmente ao Dr. Carlos Otaviano, enaltecendo-o. Verdade. E realmente, o Dr. Carlos Otaviano, nos meios acadêmicos, é muito conhecido pelo seu brilhantismo. Também tem que ser feita essa consideração. Bem, quanto ao mais, eu acho que fico por aqui, depois Tá, a continuamos gente na continua. discussão. Não, eu queria enaltecer, Luiz, porque às vezes a gente precisa desse discurso, assim, de amor pela instituição. Eu não queria perder esse gancho, embora o Luiz tenha falado no início da fala dele, o sonho da vida dele, que ele ama. E o interessante é que ele tem mais de 1.000 plenários de júri feitos, mais de 30 anos de Ministério Público e continua com esse brilho nos olhos. Isso eu acho muito legal, porque às vezes eu converso com pessoas assim que estão lá no Ministério Público, às vezes com 20 anos de carreira e não tem mais esse elan, esse ânimo, né? Então, quando a gente vê alguém ainda entusiasmado e se dedicando, como eu sei que tu te dedica até hoje, trabalhar fim de semana inteiro em cima de um processo, interpondo os recursos necessários, isso também, embora fuja um pouco da conversa aqui sobre o livro, eu acho muito importante a gente destacar aqui. E essa paixão da Carol por Porto Alegre é outro ponto que me chamou a atenção, É né? Porque verdade, eu também também notei isso. ela leva, bem ou mal, ela leva Porto Alegre para o mundo, Claro, sem dúvida. né? Tanto
as belezas como as mazelas. Me chamou muita atenção na página 91, né? Quando ela fala assim, uma cidade sul-americana no frio é uma cidade improvisada e encolhida, coberta por uma camada brutal de umidade, tremendo, esperando a noite acabar. Porque, em geral, aqui a gente não tem a estrutura necessária para enfrentar o frio, né? Então, ela fala do bem e ela fala do mal também, né? Nas paredes geladas das casas e edifícios se agarram microscopicamente trilhões de fungos filamentosos, colônias verdes e pretas que crescem e incham e fazem descolar pouco a pouco a pintura das fachadas. Estátuas de generais que lutaram em guerra sobre as quais mal se ouve falar no colégio, mesmo que tenham selado o destino de todos, são vandalizadas nas praças por tédio e desespero. Aqui ela meio que absorve, em certa medida, o vandalismo na nossa cidade, né? Coisa com a qual jamais eu poderei concordar, porque não tem causa que justifique o vandalismo, na minha percepção, né? Porque eu sempre defendi que mesmo que a gente não concorde com a postura política de determinada autoridade que é representada no monumento, não justifica o vandalismo. Porque, bem ou mal, existe um momento histórico que aquilo ali foi feito, né? E a gente precisa ter esses elementos da história bem representados até para poder entender a história e repensar sobre o nosso futuro. Sim, entra naquela de derrubar as estátuas, Isso, né? essa postura iconoclasta. Isso o Eduardo Bueno trata muito bem também a propósito disso, né? Que não é o caso de se derrubar estátuas. Então que se colocasse uma placa na estátua. Né? Porque hoje é uma crítica muito grande, tem que ser feita, né? Se rever muitas situações, né? E o rei Leopoldo da Bélgica, quer dizer, fez horrores no Congo, né? Então chamado Congo belga. Né? E então bote uma placa dizendo: este homem num período foi amado, mas ele fez horror. Agora derrubar, demolir, É tem a postura cabimento? revisionista. Eu sou sempre contra isso, Claro. porque os grandes revolucionários, né, lá na Revolução Francesa, em primeiro momento, eles resolveram botar tudo abaixo. Tudo que se associava ao poder da igreja e ao da monarquia, vamos destruir tudo. Até que os mais, né, ilustrados, não. Peraí, vamos conservar, vamos inventariar todas as riquezas arquitetônicas e bens móveis e passar tudo para a mão do Estado francês. Porque é através dessa opulência demonstrada, inclusive na arquitetura, porque justamente o patrimônio cultural ele serve como esse testemunho sem voz, né, que pela simples presença numa cena urbana ou numa cena rural nos conta essas histórias. Então eles não. E hoje alguém consegue imaginar o que seria da França sem todo esse testemunho arquitetônico? Essa é uma discussão que está super em voga, né? Tem um projeto agora da historiadora da URGS, Cláudia Wassermann, que chama Memórias em Disputa. Talvez eu cometa alguma falha na descrição da metodologia dela, mas ela tem catalogado estátuas que estão sendo derrubadas ou vandalizadas em várias cidades ao redor do mundo. Porque, enfim, tem essa discussão, né? Essa é uma discussão muito presente, né? Muito viva agora. Então, e quem ama a sua cidade, né? Falando de Porto Alegre, eu me considero, dessa parte, Porto Alegrense da Gema. Eu nasci na Beneficência Portuguesa, meus pais moraram na Ramiro Barcelos, a maior parte do tempo, hoje depois foram para a Zona Sul, onde eu moro também, né? E meus avós, né, maternos moravam no centro. Então, convivi muito no centro. Meus avós paternos moravam na Getúlio Vargas. Então, não há nada mais Gema do que isso. Né? E eu vivi no centro, porque meus avós moravam durante muitos anos naquele apartamento, antes dos meus pais casarem. A festa de casamento foi nesse apartamento e tal. Então, eu me criei, estudei no centro, uma época, no Colégio Mauá, no segundo grau. Né? E eu estou contando tudo isso para chegar aqui. Havia uma estátua belíssima na Praça da Alfândega. Eu me criei vendo aquela estátua. Sempre. Era um chafariz. Ela tem um nome, a La Violeteira, me parece. Eu falei com uma senhora uma vez do patrimônio histórico. Ela ficava segurando um jarro, a estátua, e daí jorrava água.
tu te acostuma, é isso eu quero dizer. Quem ama a cidade, ela se acostuma a olhar aquilo como se fosse alguém da família, exagerando um pouco, mas é um objeto seu, aquele é meu também, é de todos, né? Vandalizaram a estátua, quebraram a estátua. E daí um dia eu perguntei, repito, há uns anos atrás, para uma senhora do Patrimônio Histórico, ela disse, não, ela está recolhida num lugar lá, não dá para botar. Então é isso que às vezes entristece. Para que fazer isso? E aquela estátua, depois eu passava por ali, eu olhava, me dava tristeza. Sim. Né? Então, quer dizer, essa situação do patrimônio histórico. Né? E outra coisa também, quando houve a Comuna de Paris, a famosa Comuna de Paris, logo depois da guerra, de 1870, né, que causou sérios problemas para a França, para se recuperar, quando cai Napoleão III, né, entre a França e a Alemanha, né, a eterna briga da Alsácia e da Lorena, né, territórios que ora fizeram parte da França, ora da Alemanha, hoje está com a França, espero que fique, enfim, que não haja mais disputa. Quando houve a Comuna de Paris, que foi a primeira experiência socialista, né, tanto que quando os comunistas tomaram poder na União, então na Rússia, e depois posteriormente passaram a chamar de União Soviética, o Lenin conversava, disse, bom, já passamos dos 90 dias, que foi mais ou menos o período que durou a Comuna de Paris, acho que vamos para frente. E na Comuna de Paris, então, tomaram o poder e tal, e eles botaram fogo num belíssimo castelo, palácio que havia lá, eu não me lembro qual, mas botaram fogo, uma coisa tenebrosa, para destruir Sim. essas situações, mas da nobreza poderiam ter até aproveitado para pessoas morarem, né? Enfim. Exato. E então se perdeu isso que hoje seria algo histórico. E outra barbaridade que foi feita foi no Rio de Janeiro, né, com o chamado Morro do Castelo. Havia um morro, foi um lugar alto, um morro efetivamente, né, onde foi o primeiro lugar no Rio que foi urbanizado. Era uma coisa belíssima. Aí, quando houve a situação assumiu a presidência, não me lembro agora o nome do presidente, que colocou como prefeito o famoso Pereira Passos. Ele botou tudo abaixo e realmente ele fez coisas importantes, mas botaram o Morro do Castelo abaixo. Aquilo aí foi um crime, porque aqui tinha coisas dos idos de 1600. Então, isso de conservar o patrimônio histórico, né, é algo realmente Mesmo que é importante. associado a uma ideologia. Exato. Né, que a maioria hoje não gosta, mas ainda assim eu defendo que a gente tem que tentar preservar. A mesma coisa, mudança de nome de ruas, de avenidas. Também acho. Isso. Esse é o patrimônio cultural imaterial que está no imaginário das pessoas. É muito difícil, não pega, né? Não pega. A gente tenta mudar. É interessante como, e aí nesse caso relacionando com a obra, como é interessante como ela traz, claramente ela é porto-alegrense, né? Porque ela fala detalhes eu agora tô com 10 anos de Porto Alegre, já tem algum lugar de fala aqui. Já é do coração. Mas ela fala detalhes sobre a vida em Porto Alegre, que alguém que não mora aqui não poderia descrever da maneira como ela descreve, e como a gente pode trazer para a atuação do MP, como a senhora está falando, da preservação do patrimônio cultural, discussões jurídicas, aqui talvez tenha uma visão mais afetiva, né? E aí ela, nas entrevistas dela, ela até fala que esse é o livro dela mais brasileiro, porque ela, de fato, comenta sobre o que a senhora falou, sobre as coisas bonitas e as mazelas também do nosso país, em específico de Porto Alegre. Mas é interessante como o livro nos leva a refletir sobre esse tipo de coisa. E eu queria saber do senhor, o que o senhor acha que a narrativa nos leva a refletir especificamente, e aí pensando aqui na nossa atuação enquanto Ministério Público, sobre o caso que ela acabou usando. Ela fala, eu achei, só fazendo uma ponderação, não ia falar isso, mas achei interessante que em algumas entrevistas ela fala que ela ficou anos pensando em ficcionalizar o caso Daut e que ela virou a chave quando ela teve a ideia da taxidermia, de fazer a Cecília como uma taxidermista, e aí que ela conseguiu pensar num enredo ali. Ali, como eu digo, ela procurou dar uma explicação que nunca houve propriamente para o caso, né? Uhum. E aí também ela levanta uma outra situação que eu achei interessante, né? Será que se Daut não fosse homossexual, será que haveria um outro desfecho no tribunal? Também tem essa situação. Que à época o homossexualismo era algo
tenebrou, tido assim como algo impublicável, ninguém conversava, não é impublicável, que eu quis dizer, mas era uma coisa que não se falava, não se, né, e todo mundo, esse aí e tal, né, e muitas vezes se observa uma certa, um preconceito muito forte, e na época eu me lembro, olha, eu tinha nessa época 28 anos, já era madurotes, digamos assim, né, que saudade dos meus 28 anos. E que as pessoas, era um viado, isso é um homossexual, uma grande coisa, não se perdeu nada e tal. Isso é uma coisa que choca hoje, né? E essa velocidade dos acontecimentos, de mudanças, na maioria delas muito boas, né? Na minha opinião, muito boas, mas eu digo, isso me chamou a atenção. Será que se ele não fosse gay seria diferente? Será que se ele fosse uma pessoa que tivesse dentro dos padrões, né? Digamos assim, da média da sociedade, né? Que na época se chamava da normalidade, não é o caso, né? Isso não existe, né? Mas sim da média da sociedade. Fosse um homem casado, com mulher, com filhos, e supondo que ele tivesse tido, supondo que uma autora coloca aqui, uma relação extraconjugal, amorosa, e houvesse, será que teria esse fim? Sim, como o sistema de justiça É, trata a pessoa exato. que está à Será? margem do padrão, Pelo né, da menos na época, convenção. né? Pelo menos na época. Eu já acho que o que mais complicou mesmo a investigação foi essa questão política, né? É. Um deputado acusado de matar outro deputado, ambos do partido da situação na época. Eu acho que, e como tinha várias possíveis motivações para esse crime, né? Tem esse viés de que talvez o Daut, ou melhor, na verdade, a mulher do Dexheimer estaria apaixonada pelo Daut, porque ela entregava presentes para ele, tanto que, pela narrativa da autora, ela ficou extremamente abalada. Aliás, a autora transcreve a mãe da personagem principal de uma forma como uma mulher muito fútil, né? Muito Exatamente. fútil, Muito é fútil, impressionante. Ela impressionante. destrói com essa mãe, né? É. Em vários momentos, assim, é possível verificar isso. E também tem a questão dele ser um deputado que atuava, militava contra os CFCs na época, né? Isso havia um interesse econômico muito forte, contrário à posição dele, que ele tinha até o apelido de deputado ozônio, né? E esse tema desagradava, em certa medida, a bancada ruralista, né, da qual o Dexheimer, embora médico, também era um representante, ele era um adepto da caça, por exemplo. E aí tá tendo a tua Isso é área. muito bem representado no livro. Não, essa, na tua área ambiental, tu que é uma das Sim. grandes pessoas lá. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado, né, que teve. Foi um dos primeiros, se não o primeiro, a banir, né, o CFC. E foi graças ao Daut, ele que Sim, foi ele o que levantou esse propagador discurso sim. na Assembleia, né? E o interessante é que, em nível mundial, se implementaram uma série de leis para banir, e isso é uma coisa que está dando certo, né? Porque a camada de ozônio, né, o buraco da camada de ozônio, realmente ele está diminuindo. É uma das poucas coisas boas que a gente tem em termos ambientais, né? Com a redução no uso desse produto, ele está, de fato, diminuindo. Ele é monitorado, né, periodicamente. Então, foi uma coisa realmente boa. E a autora, ela também chega a transcrever trechos dos votos condenatórios, porque os 3 primeiros votos no tribunal, inclusive do relator, meu querido amigo, né, o desembargador Décio Antônio Herpa, eu cheguei a ser assessora dele antes de fazer concurso no Ministério Público, e sei o quanto ele se dedicou nesse processo, né? Eles colocam ali, sentindo o peso do provérbio bíblico. Eu ia falar justamente disso, eu adorei isso aqui. De que aquele que absolve o réu e o que condena o justo, ambos são abomináveis diante de Deus, propõe a condenação do réu por homicídio, sim. Então, o desembargador relator, que sem dúvida foi o que mais tempo se debruçou sobre esse processo, e ele montou quase que um diorama, quebra-cabeça a respeito dos vários indícios, porque realmente foi um homicídio na calada da noite, à noite. Não vai ter nunca uma testemunha presencial que tenha, né, enxergado a face do assassino. E mesmo assim as evidências eram grandes. Não, ele montou,
esse Ah, conjunto de verdade. evidências e levou para o tribunal, mas não conseguiu, então, obter O a maioria delegado, necessária. nas entrevistas, o delegado fala que tem muita gente que foi condenada com muito menos provas, Ah, né? sem Exatamente. dúvida. Tem várias entrevistas que ele fala isso. Isso nós enfrentamos no júri, né? Uhum, Porque os advogados, com muita habilidade, estão no seu papel e fazem corretamente, claro. né? E eles sempre trabalham isso, né? Mas ninguém viu, muitas vezes ninguém viu, ou não viu exatamente. É que é impossível, quer dizer, a menos que tivesse uma câmera em cima. Então a gente tem que analisar evidências. Eu tenho vários casos assim, né? Que a evidência vai, aponta, é aquilo ali, pum. Sim. Você não pode, né? Eu tive envolvido agora no plenário da Justiça Militar sobre uma ocultação de cadáver. Quer dizer, mas não, ninguém viu, sim, claro, senão não seria ocultação de cadáver, seria demonstração de cadáver. Você não vai enterrar um cadáver numa praça da cidade, que foi em São Gabriel que aconteceu. Sim. Né? Bom, mas daí, não sei, não, mas só um pouquinho, quer dizer, o desenrolar, quer dizer, né? Eles foram absolvidos, agora estamos aguardando a sentença da juíza, porque na Justiça Militar é um sistema um pouco diferente, né? Uhum. Ela dá a decisão, mas a sentença é dada depois. Eu até já faz 20 dias, não sei ainda a sentença, acredito que brevemente deverá sair, vai se impetrar um recurso, aliás, eu já entrei com o termo de apelação, inclusive, no Tribunal Militar, né? Mas, então a discussão era essa, não, mas foi colocado assim, mas como sabe, ninguém sabe, não, mas é evidente, né? Quem sabe são eles, eu falava. Então, e foram absolvidos, justamente sobre esse aspecto. Ah, Uhum. mas não tem como, não, é só você pegar e você tem que concatenar. É um quebra-cabeças e no fundo o livro está sendo um diorama mesmo. Você Uhum. tem que trazer e mostrar, olha, é assim, e você vai pegar provas, né, que você tem que montar, é um quebra-cabeça, efetivamente Uhum. assim são os julgamentos. Eu sei de vários casos, um que até começou comigo, mas agora tá com o doutor Amorim na vara, na quarta vara do júri, sob a presença da doutora Cristiane Lizardo, que é um caso muito interessante, que é um crime sem cadáver. É uma coisa rara. A senhora sumiu. Estou resumindo, que é muito longa a história. Uma senhora catarinense veio aqui ver o ex-marido, que estava com seu filho, o filho e tal, e ela desaparece. Bom, aí redes sociais vão atrás delas, amigas e nada e nada. A certa altura dos acontecimentos, esta, aspas, senhora responde numa rede social. Diz, não, estou muito bem, estou muito tranquila, tal e coisa. Mas notam que aquilo ali não era a maneira dela falar, né? E ela diz assim, eu não vou aparecer porque eu estou vivendo um idílio amoroso, eu estou muito bem, tá bom. Aí, esta amiga que insistiu, uma coisa até de romance, ela ficou insistindo, né? Ficou um ano insistindo, daí de repente aparece. Ela vai na polícia, a Polícia Civil faz um magnífico trabalho investigatório. Ela pega as herbes, herbes, né, das Estações de antenas, rádio básica. pá, e chega numa casa, que era uma empresa. Olha, saiu daqui. Isso. Eu não sei, mas quem é que trabalha aqui? Eu. Ah, tem essas duas pessoas que trabalham. Era o ex-marido e uma outra pessoa e o irmão. Tá. Aí chegou vocês e encontraram o computador. Então veja, o cadáver não se sabe onde está enterrado. Ninguém viu, obviamente, essa senhora ser morta, como foi. Né? Agora, A evidência a está. evidência, a evidência, quer dizer, aí chegam no computador do cidadão, que é o ex-marido, que fica mandando mensagem por ela, por que alguém faz isso? Uhum. Ah, então vejam, esse é um plenário, está em excelentes mãos, né? Que fizeram mais. Eu fiz essa denúncia, porque eu conheço bem, mas houve uma redistribuição quando era a quarta vara, e foi melhor, porque o doutor Amorim é um patrimônio do Ministério Público nacional, na verdade, né? E então você vai ter que pegar e concatenar. Agora, se vai por aqui, não, mas ninguém viu, não tem evidências, né? Então, olha, pode fazer. Os advogados trabalham bem, repito, estão no seu papel, fazendo, olha a dúvida, né? Então, é melhor condenar, absolver um culpado que condenar um inocente, tal. Não, agora, esse provérbio que eu confesso que desconhecia, né? Ele abrange os dois. Quer Isso. dizer, é um equívoco, é uma falha, tanto absolver um culpado, não é? Quanto não quanto não condená-lo. Isso. Uhum. Né? Isso é interessante. Mas é interessante, esse livro foi lançado no ano passado e ele nos leva a refletir, a pensar sobre um caso que é muito emblemático e que tem várias nuances que a gente pode pensar, né? A gente falou aqui um pouco sobre uma vitimização, na verdade, assim,
questões das preferências sexuais da pessoa refletirem em como ela vai Sim. ser, primeiro em ser ou não ser assassinada, né? Depois em como o sistema de justiça vai tratar ela. A gente falou um pouco sobre preservação do patrimônio histórico. Tem algumas coisas que poderiam ser discutidas sobre conservadorismo e progressismo dentro da família, né? É, a posição. Inclusive, ela traz também elementos agora da nossa eleição, última eleição presidencial, Yeah. né? Isso, Sim. Ela diz que a mãe armamentismo. A mãe dela dela, era bolsonarista, né, fanática, Sim. e ela, a autora, visivelmente, é contrária a essa posição, né? Sim, É sim. muito interessante que ela traz elementos da história recente do Brasil e ela tem esse dom de mesclar passado, É. presente e até futuro, às vezes na mesma página e sem que a gente se Yeah. confunda, né? Ela É uma narrativa é muito muito bem inteligente, construída. muito planejada, né? Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser muito dolorido para a família, né, doutora Ana? Exato, foi uma das coisas que me chamou a atenção desde o início do livro, né? Que tem relação com a temática jurídica do direito ao esquecimento, Uhum. né? Eu acho que nunca teve essa discussão, assim, sobre um caso em que se toma uma história real, se transpõe ela, mas com uma base ficcional, com nomes diferentes, mas muito parecidos, né? Quem Uhum. conhecia o caso, como eu, por exemplo, profundamente, é fácil fazer todas as associações, Claro. né? E me parece que para a família do deputado Dexheimer, né, que ela chama aqui da família Matzenbacher, Uhum. né, não deve ser fácil, né, ressuscitar todo esse assunto, né, porque bem ou mal, durante os fatos, já deve ter sido bastante doloroso, porque eu sempre digo que um crime ele gera todo um estrépito em volta da família, dos envolvidos, né? Mesmo que não ocorra uma condenação, né, Luiz? Sim. Tudo, ainda mais esse caso aqui, que foi objeto de mídia durante muito tempo, deve trazer todas essas recordações de uma forma bastante pesada, né? E eu fico pensando, né, se essa família não tem um direito a um esquecimento maior. Essa questão, ela é muito interessante, realmente, né? Questão diabólica, né? Porque, por outro lado, tem a situação da liberdade de imprensa, Exato. né? Você não pode chegar e tolher a imprensa, e tolher uma escritora de falar a respeito de um assunto, né? E ainda mais um assunto de grande repercussão como esse. Uma coisa que tem uma repercussão tremenda nos meios jurídicos, inclusive. Né? Tanto que nós estamos aqui debatendo e foi a parte desse livro. Mas aqui o que eu queria falar, falasse, colocasse bem, Suzana, sobre a situação até que ponto para a condenação, para a absolvição, perdão, né, do deputado, não houve aspas, uma acusação ou uma argumentação ad personam, né, sobre o caráter, né, que a argumentação ad personam é sobre a pessoa, né, que está sendo atacada e não a ideia em debate. Ou seja, a vítima, Uhum. obviamente, foi morta e a acusação é de que o deputado matou. Aí se bota uma cortina de fumaça e se diz, sim, mas esse deputado não valia muita coisa também. Uhum. Então isso é um argumento ad persona, quer dizer, não, mas não está se julgando o caráter dele. E aqui, inclusive, vou citar aqui uma parte, né, não sei se era o voto do relator, mas enfim, um desembargador colocou, diz assim, um parlamentar, pessoa de elevado nível cultural e social, reunia-se a soldados em jantares e evidência de convívio promíscuo. Mas só um pouquinho. Se a vítima tinha um convívio promíscuo, se era promíscuo ou não, o que autoriza uma pessoa a matá-la? Isso não autoriza ninguém a matá-la. Né? E muitas vezes no júri nós nos defrontamos com isso. Começa a atacar, isso não vale nada. Desconstrução da vítima. Não pode. Isso aí no direito, pelo menos brasileiro, é um fato incontroverso. Tá? Sempre se ataca a vítima, sempre se tentando desconstruir. Por sua vez, os meus queridos advogados, especialmente os queridos defensores públicos, né, eles sempre atacam dizendo, não, mas vocês também.
ficam dizendo que o réu deve ser condenado porque tem uma folha de antecedentes. É que eu digo, não é verdade. Não é verdade. As folhas de antecedentes é para reforçar um fato que eu tenho outras provas demonstrando que aquele cidadão cometeu aquele crime. Né? Para influenciar na pena Na também, pena, na dosimetria da exatamente. pena. Agora, dizer, não vale nada, e foi exatamente isso aqui foi muito forte. Foi muito forte isso. Né? Para desconstruindo a pessoa da vítima para procurar uma desculpa para o assassino. Eu acho isso absolutamente inconveniente. Sim, Né? E isso é um cacoete que existe no direito do mundo inteiro, acredito, mas especialmente no direito brasileiro. é verdade. O meu primeiro júri, eu conto isso principalmente chamando atenção para os promotores novos, né, que não se desesperem com esse tipo de situação, foi um fracasso, né, porque a vítima era uma pessoa com péssimos antecedentes. Era um estuprador contumaz, era horrível. Bom, Só que no caso específico, ele não é houve a sim. situação de legítima É. defesa. E eu, né, muito técnica, fui ali, analisei todo o conjunto de provas e fui lá pedir a condenação contra um É. advogado muito experiente de Cruz Alta, tinha um apelido de Jacaré, porque ele tinha uma boca gigante, né? E, claro, tomei Aí 7-0, mas tudo bem, mas cumpri o meu papel, né? De promotora de claro, justiça. sem dúvida, né? E claro, há situações e situações, né? Agora, especificamente neste caso, atacar dessa maneira a vítima, e eu estou me lembrando aqui de uma situação que me foi relatada, tem um passante, uma situação que eu poderia falar pelo doutor Marcelo Dornelles, quando foi promotor em Canoas. Houve lá, fiquei sabendo disso através dele, repito, aquele caso que ele atuou, que era um delinquente perigosíssimo. O cara era odiado, era detestado por todo mundo, mas houve uma situação lá e a polícia matou ele. Só que era uma coisa inexplicada. Inexplicada não. A desculpa, né, segundo eu me lembro do relato do doutor Dornelles, agora, membro do Tribunal de Justiça, como desembargador, pelo Quinto Constitucional, desejamos a ele posse dia 4 de setembro. Infelizmente não estarei aqui, desejo a ele também felicidades nessa nova função, vai representar nossa instituição lá também. Né? E ele falou que ele foi morto, mas foi muito mal contado. E ele acusou. E foi a júri, os policiais foram a júri. Né? E a grande briga era essa, dizer assim, não. E os policiais diziam, não, isso não valia nada, era um marginal, era um delinquente. Né? E aí o doutor Dornelles, filho de policial, disse assim, não, mas isso não pode justificar a morte, esse é o ponto. Não existe nada que autorize você matar em primeiro lugar, não existe pena de morte. Segundo, se houvesse pena de morte, teria que haver um processo judicial, assim nos Estados Unidos. A pessoa muitas vezes aguarda anos para ver confirmado se efetivamente vai ser morto ou não, porque pode haver uma comutação da pena, enfim, transformar em prisão perpétua. Então, essa situação da vítima é muito complicada. E muitas vezes me dói isso. Sim. A gente está se encaminhando para o final do nosso tempo. Eu comentei com o senhor que passa rápido, né? É Dá verdade. vontade de É discutir verdade. bastante coisa ainda. Enfim, eu sempre acho que o programa passa muito rápido. Mas antes de falar aqui, de finalizar, eu queria pedir primeiro para o nosso convidado fazer as suas considerações finais sobre o que o senhor acha que a gente pode levar de reflexão sobre essa obra para nossa atividade aqui. Claro, tem várias, né? A gente já falou algumas, mas o que mais lhe marcou que o senhor acha que a gente pode pensar como reflexão aqui na atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul? É que a nossa função, realmente, muitas vezes incompreendida, é uma função difícil. Aqui os protagonistas, tanto o doutor Grande Astro, que foi o procurador-geral, atuou de forma muito correta, muito firme, né? O doutor Carlos Otaviano também, né? Fez um belo trabalho e juntos levaram a tese da acusação, a tese do Ministério Público, e realmente foi um caso tenebroso, né? E que cada vez mais se observa algumas falhas na investigação, mas se observa, e eu que estou atuando há 38 anos como operador do direito, primeiro como advogado, depois como promotor, e eu sempre digo isso aos policiais, a melhora, né, o grande passo que a polícia deu, porque a polícia de 35 anos atrás, sem querer menosprezar os então policiais, muito pelo contrário, não é? Mas comparada com a de hoje, até pela tecnologia, enfim, mas o preparo dos policiais
É algo assim oceânico, como a nossa polícia hoje está cada vez mais preparada, com policiais cada vez mais gabaritados. E lá na promotoria do júri nós temos uma relação excelente, pegamos o telefone, o WhatsApp, usamos, pode fazer isso? Sim, e eles da mesma forma, nós tentamos com um pedido de preventivo aqui, o senhor pode dar uma agilidade, sem problema. Então hoje há, sem dúvida alguma, uma polícia mais gabaritada, que certamente se esse fato fosse hoje, talvez não tivesse tido certos desdobramentos que houveram pelas mais diversas razões. Pelas mais diversas razões. Então, a lição é essa, de cada vez mais aperfeiçoar a investigação, e é o que está acontecendo. A polícia, que hoje é uma polícia de um nível muito alto, eu diria até nível de primeiro mundo, né? Estamos tendo uma polícia muito bem aparelhada, intelectualmente, né? E cada vez deve se aparelhar mais. Foi um prazer, eu quero agradecer, né, uma honra esse convite, né? Sempre estou à disposição deste CEAF, sobretudo dessa querida presidente, né? A Suzana também, maravilhosa, muito obrigado, jornalista de uma competência ímpar. Que bom que tu te aquerenciaste aqui no nosso estado. Eu tenho muito carinho por Brasília, pelo povo de Brasília, embora tenha algumas dificuldades com a cidade arquitetônicamente falando, mas aquele povo que é o que mais importa, né? Mais do que prédios, o povo, as pessoas é que interessam. Seja muito obrigado, foi um grande prazer. Espero que tenha sido a contento, né? E espero ter atingido os objetivos Com que certeza. minha querida Aninha Marquesa almejava. Muito obrigado. Doutora Ana, o que que a senhora. Eu sei que a senhora também tem recados aqui Isso, sobre isso. o CEAF, mas também queria saber as suas principais ponderações, colocações para a gente. Esse livro, ele trabalha com um mix de situações, né? Mas ele deixa muito exposto o quanto as influências políticas atrapalham, né, o trabalho tanto da polícia na investigação e nós, Ministério Público, necessitamos desse trabalho, de um trabalho bem feito e articulado, né? E essa união que existe hoje entre Ministério Público e Polícia Civil e Brigada Militar, ela só tende a gerar bons proveitos para a nossa sociedade. É isso que o Luiz relata, né, de como eles estão trabalhando de forma articulada hoje em dia com a Polícia Civil. Isso é um ganho para o nosso cliente maior, que é a sociedade gaúcha. E aqui nós vemos o quanto se trabalhou ao contrário dos interesses da sociedade, né? Porque o próprio então governador, e eu achei isso ontem pesquisando um pouquinho na internet, ele admite que ele quis interferir, né, nesse processo. Ele diz ali numa entrevista, né, que ele estava convencido da inocência do Dexheimer e que fez de tudo para interceder, né? Na verdade, ele não estava convencido, então, né? Porque se ele está isso é intercedendo, verdade, não é? é verdade. Esse que é o problema. Verdade. Então, isso é muito ruim, não só na área criminal, como em qualquer área, né? Essa ingerência política, tanto na polícia como na instituição do Ministério Público. Esse, para mim, é um dos maiores recados dessa história, né? Deste triste capítulo da história do nosso judiciário, das nossas forças de segurança como um todo, que, aliás, atravessavam, pelo jeito, um péssimo período. Porque o Daut, que era um deputado da base governista, ele tinha aquele jeito furioso, eu me lembro direitinho dele no Eu Jornal do também, me lembro Almoço, exatamente. né? Batia o punho na mesa. Ele era muito viril, muito bravo Não, não era no mesmo. Jornal do Almoço, era no Jornal da Bandeirantes. Sim, na hora do almoço. Mas depois eu tenho ideia dele no Daí Jornal do ele não, Almoço, ele trabalhava posso na estar RBS. errado, então. Enfim, ele atacava a esculhambação, desculpa a expressão, que havia na segurança pública no Rio Grande do Sul. Esse é um outro viés também em relação à investigação nesse processo que acabou resultando nessa absolvição. Mas então eu queria aproveitar e agradecer o trabalho da Suzana, nossa maravilhosa bibliotecária, o Luiz Azevedo, que abrilhantou certamente o nosso CEAFcast. E também eu queria convidar os colegas a prestigiarem um novo produto que o CEAF estará lançando semana que vem. A propósito do seminário que nós teremos alusivo ao Dia do Patrimônio Cultural, que será realizado em Pelotas, como uma homenagem àquela cidade, cujo centro histórico é um dos mais bonitos e preservados do Brasil, e assim queremos que ele
permaneça, né? É verdade, Pelotas é uma O Ministério pérola. Público tem tido a sorte de ter promotores muito destacados e zelosos atuando lá. Até porque muitos são filhos da terra, inclusive, Exato, a o maioria deles, Charqueiro né? e agora o Zac Alain também está fazendo um trabalho fantástico. Nós não conseguimos realizar o evento no Teatro 7 de Abril, porque ele ainda não tem alvará dos bombeiros, mas no meio do evento, que será realizado no auditório do Sicredi, teremos também uma visita guiada ao teatro, cujas obras estão quase prontas. Uhum. Mas, enfim, o produto que eu quero anunciar é o nosso CEAF-Cast Doc. Então, em relação à temática do patrimônio cultural, nós gravamos um podcast bem interessante e explicativo, em que tem uma fala minha, uma do atual superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui no Rio Grande do Sul, Rafael Passos. Temos uma fala do diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, nosso IFAI, o arquiteto Renato Savoldi, que faz toda uma descrição minuciosa do trabalho do IFAI aqui no Estado. E ainda temos também um depoimento e noções introdutórias com o nosso colega Paulo Roberto Gentil Charqueiro, de Pelotas, que infelizmente não está atuando mais na área do patrimônio cultural, mas faz um brilhante trabalho também na área de educação, mas ele nos traz aí uma série de elementos muito importantes para a atuação do Ministério Público. Então, convido a prestigiarem esse novo CEAF-Cast. Depois já estamos aí pautando um outro que estará relacionado a um outro grande seminário que nós teremos no Auditório Mondersil sobre violência contra a mulher, organizado pelo Centro de Apoio, presidido e coordenado pela nossa colega Ivana Bataglia. Então, colegas, vamos construir um CEAF participativo. A gente mandou, inclusive, um pedido de sugestões para todos os colegas, que eu concito a todos que respondam, porque só assim nós vamos poder atender realmente às necessidades da atividade fim, que é a atividade do promotor de justiça, do procurador de justiça. E muito obrigada, então, pela participação da Suzana e do Luiz. Eu não tenho mais um minuto. Pode falar, Pode ser? pois. Rapidamente, que eu estava me lembrando agora. Vejam só, que os protagonistas desse fato, dentre os protagonistas havia Oswaldo Lia Pires e o governador Isso. Pedro Simon. Isso. Muito bem. Quando o deputado Kliman foi assassinado, houve dois julgamentos. Quem defendeu o assassino do Kliman foi um jovem advogado chamado Pedro Simon. Antes. E absolveu, e depois ele foi mandado ao novo júri, e daí ele, segundo a lenda, né, reza a lenda, já tinha me falado isso há muito tempo, um juiz auditor com quem eu trabalhei. E depois depois foi confirmado pelo livro. Né? Ele foi lá, fez um júri magnífico, brilhante, e absolveu. Daí foi mandado ao novo júri pelo tribunal, ele veio de novo e repetiu ipsis literis o que ele disse no júri anterior. Aí foi condenado. Né? E o primeiro advogado que foi procurado para defender o Floriano Peixoto, que era PTB, que era aliado do presidente João Goulart, e o João Goulart, está no livro, diz assim, não, temos que dar um jeito de defender o nosso conterrâneo, nosso homem lá e tal. Contratam quem? Oswaldo Lia Pires. Veja só como tudo se junta. Só que nesse meio tempo vem o golpe militar de 64. Aí, e ele era do PTB, o réu. Aí Lia Pires diz assim, olha, acho que não vou pegar este caso. Ele era muito ligado aos militares e tal, e era um clima, uma situação complicada, e sai fora. Aí entra o Pedro Simon. Então, desculpa ter me alongado, né? Mas para terminar. Então vejam que depois, 20 anos depois do clima, mais ou menos 25 anos depois do clima, né? O mesmo políticos e o cenário muito semelhante. Né? Me chamou a atenção isso. Fica a dica desse livro sobre o caso Kliman, que é muito Pois bom. é muito bom. É muito bom, já li há algum tempo. Queria agradecer, então. Muito obrigada, doutor Luiz. Eu Imagina. falei para o senhor pessoalmente, mas eu sei que participar de um programa como esse tira a gente do nosso lugar, exige uma dedicação a mais, né? Para além das funções que eu sei que todo mundo aqui no MP é sempre muito sobrecarregado. Então, agradeço muitíssimo pelo aceite do convite, Imagina, por foi um ter se prazer. dedicado. Foi muito, muito bom.
Agradeço a doutora Ana também. Queria fazer algumas ponderações finais aqui sobre as finalidades do nosso podcast. Ali no começo eu falei que esse podcast é dedicado a temas de direito e literatura e que a gente está aqui para pensar a literatura como fonte de multiplicação das possibilidades de se pensar, interpretar, criticar e debater o direito. Há uma possibilidade de fazer uma análise de literatura sob um ponto de vista cultural, mas aqui a nossa ideia é pensar sobre a atuação do Ministério Público. E eu acho que com esse livro, mais uma vez, ficou muito claro como é possível fazer isso. Esse é um livro que trata sobre um caso que diz respeito diretamente ao Ministério Público do Rio Grande do Sul e um tema que diz respeito diretamente às atividades do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E a partir dele a gente pode pensar em temas, apenas para citar alguns que a gente tratou aqui, como o direito ao esquecimento, a questão das influências políticas e como elas atrapalham ou podem influenciar nas investigações, sobre o preconceito. É, Preconceito, eu não vou citar em específico, mas o preconceito e a repercussão jurídica que ele pode vir a ter, tanto na condenação de alguém, quanto na absolvição de alguém, quanto na condenação de uma determinada vítima, vamos dizer assim. A gente falou também sobre preservação do patrimônio histórico e cultural. A gente falou sobre falhas da imprensa. Quais são as possíveis falhas que a imprensa, o que que a imprensa pode fazer de ruim, contribuições. Não contribuições da imprensa ao relatar casos casos jurídicos, né? Erros do caso e desse caso em específico e sobre a evolução da investigação da polícia, do nosso aparato como um todo enquanto Estado e como a gente poderia hoje tratar de forma diferente enquanto sistema, enquanto Estado, né? Não falar só do MP, enquanto Estado, um caso como esse. Então, esse é um podcast que se dedica a trazer, claro, a gente tem só 1 hora, mas é um podcast que se dedica a trazer reflexões desse tipo e tentar contribuir para a qualificação da nossa atividade institucional. Então, eu espero que a gente tenha mais uma vez contribuído para trazer reflexões interessantes. Agradeço pela participação de todos. Temos aqui 77 pessoas nos assistindo ao vivo. Esse podcast fica disponível no YouTube, no Spotify. Convido a todos a verem os episódios anteriores e as outras iniciativas do CEAF, dentre algumas a doutora Ana já pincelou. Então, agradeço pela participação de todos, doutora Ana, doutor Luiz, muito obrigada, tenham todos um bom dia. Este foi mais um episódio do CEAFcast. Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e do Instagram.